estão vendendo picolé, compre picolé para ajudar também o Ministério de Adolescentes da nossa igreja. E sem mais delongas, eu quero convidar o pregador da manhã, que está um pouco debilitado, para nos trazer a palavra nessa manhã. Consagração, quinta-feira, às 15h também. Venha orar conosco. Pode vir. Pode ir, aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vou pregar com isso aqui. Ai, deve estar todo mundo assim falando. Essa cabeça está esquisita, né, pastor? Mas eu quis ser diferente hoje, a glória do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu acho que vai ser bênção. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor, digam glória a Deus. Deus, durante essa semana, Ele veio me falando a respeito de algumas coisas que a gente deveria tratar hoje. E já há alguns dias, Deus tem me falado sobre níveis de posicionamento. Posicionamento com Deus, posicionamento na vida com Deus. E nós sabemos que a nossa vida com Deus nem sempre é uma vida tão agradável assim, né? Tanta guerra, tanta luta, tanta dificuldade que a gente enfrenta. E nós vamos aprendendo a sobreviver. Essa é a questão. Muitas vezes, nós aprendemos a sobreviver e não a ter uma vida excelente. Não a ter uma vida próspera, não a ter uma vida abençoada. E tem muita gente se contentando em sobreviver. Tem muita gente se contentando em apenas não ir para o inferno e ir para o céu, mas vivendo um inferno aqui na terra. E Deus nunca quis isso. Deus nunca quis que você só saísse do inferno para ir para o céu. O desejo de Deus sempre foi que você pudesse viver o céu aqui na terra. Quem está aqui comigo diz amém. E na nossa caminhada com Deus, nós fomos desenvolvendo algumas capacidades e algumas habilidades. Habilidades que às vezes não necessariamente a gente precise para viver, mas habilidades que vão nos fazer o tempo todo nos apoiar, ainda que não haja necessidade. Qual o sentido de vivermos uma realidade, sendo que não há nenhuma necessidade para viver com ela? Qual o sentido de se apoiar em coisas que na maioria das vezes nós não precisamos nos apoiar, mas às vezes é muito mais fácil, é mais leve, é mais tranquilo nos colocarmos assim na vida, mesmo tendo a capacidade e habilidade de romper, mesmo tendo a capacidade e habilidade de ser feliz, mesmo tendo a capacidade e habilidade de ser transformado, nós ainda assim preferimos utilizar de ferramentas que não vão nos levar a lugar nenhum. Muletas espirituais, muletas das nossas mentes, que nos condicionaram a viver aquém daquilo que Deus espera para as nossas vidas. E durante anos, nós desenvolvemos essa habilidade de criar muletas. Para quê? Para que nós não possamos colocar a nossa totalidade de capacidade em Deus. Por quê? Porque nós como homens, nós como filhos de Deus, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que nós não precisamos de muletas para viver, sendo que Deus já depositou dentro de nós tudo o que nós precisamos para sermos felizes, para sermos eficazes e para vivermos uma vida extraordinária. O problema é que nós mesmo sabendo que podemos, ou às vezes não. O problema é que tem muita gente que sabe que pode e não vive. Tem muita gente que não sabe que pode, por isso não vive. Mas enquanto isso, eles estão usando muletas, quando na verdade eles poderiam ser livres. Eles estão usando muletas e andando devagar, quando na verdade eles poderiam correr e viver o seu propósito. Existem pessoas que precisam e ainda preferem viverem pendurados em pessoas, em familiares, pendurados em pastores, em líderes, pendurados em situações que falaram no seu passado, penduradas em coisas que lá atrás te feriram. E muitas vezes usamos isso como muleta para ser uma desculpa. Mas eu não posso romper, o meu pastor não fala comigo. Mas eu não posso romper, os meus familiares me odeiam. Mas eu não posso romper, eu sou rejeitado na minha casa. Mas eu não posso romper, eu sou um filho adotado. Mas eu não posso romper, eu sou pobre. Parênteses, pobre é o diabo. E fecha parênteses. Mas eu não posso romper, eu não tenho habilidade, Deus não me deu oportunidade
dificuldades, o mundo não foi bom comigo, Deus não é bom comigo. Ei, para de colocar desculpas. Para de usar muletas para que você sobreviva. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para te dizer, chegou a hora de abandonar essas muletas. Aleluia! Também vou jogar a minha. Aleluia! Aleluia! Nós estamos juntos nessa. Seu Jorge, meu Deus. Já era, bora. Quantos acreditam no que eu acabei de falar? Digam glória a Deus. Ontem à noite eu estava nesse altar orando. E eu saí daqui da igreja mais ou menos quase 1h da manhã, orando e gerando esse culto de hoje. E enquanto eu estava aqui orando, Deus falou comigo, avise para a igreja que a partir de hoje eu começarei a fazer movimentos durante as pregações. Pessoas serão curadas durante as pregações aqui. Então, se você entrou aqui com alguma dor, se você entrou aqui com alguma enfermidade, se você entrou aqui com algum tumor, algum caroço, alguma coisa, durante as pregações, vá se tocando, ou vá vendo se a dor ainda está lá. Porque eu acredito que a partir de hoje nós vamos começar a viver milagres de curas aqui. Quando a Bíblia fala sobre milagres, eu já acho algo louco, mas a Bíblia vai dizer, eu vou pregar isso outro dia, não hoje. Deus me trouxe essa palavra, mas a palavra de hoje já estava pronta. Porque Paulo, em Atos capítulo 19, Paulo vai começar a criar um ambiente de fé. E a Bíblia fala que quando um ambiente foi estabelecido, milagres extraordinários começaram a acontecer. Milagre para mim já é extraordinário. Imagina o que seria milagres extraordinários. Eu não sei, mas se é o que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos viver. Quem vai viver, diga glória a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele, abandone sua muleta. Olha para o irmão que está do outro lado e fala com ele, abandone a sua muleta. Porque Deus nessa manhã vai nos fazer livres, aleluia. Não, acho que você não entendeu, Deus nessa manhã vai nos fazer livres, aleluia. Você não vai depender de mais ninguém, você não precisa depender de ninguém. Você não precisa depender de homens, você não precisa depender de nada. Você precisa depender do que a palavra de Deus tem falado a seu respeito. E quando nós assumimos essa verdade, quando nós assumimos essa palavra, é nela que nos movemos. Foi essa palavra que veio sobre mim quando eu não podia ter filhos e me deu 2 filhos. Foi essa palavra que veio sobre o Tiago e a Jéssica, que quando não podiam ter filhos, depois de 9 frustrações, 4 abortos, Deus fez gerar algo no ventre daquela mulher, porque para Deus não há impossíveis. A única questão é, se você crê, então eu quero pregar um pouco sobre isso hoje. Eu quero te ajudar a viver um romper na sua vida, aleluia. Meu Deus, eu queria só 3 crentes para estarem comigo animados para essa noite. Atos capítulo 2, abra comigo. Vê se essa manhã, aleluia. É que eu estou vivendo o mistério da glória aqui, aleluia. Aleluia. De noite vai ser forte. Manda alguém vir para cá de noite. Estou falando demais de noite. Glória a Deus. Atos 2, 37 a 38. Eu queria não que toda a igreja levantasse, mas que só as mulheres levantassem. Glória a Deus. Meu Deus. Era melhor pedir para a igreja levantar, né? Queria, antes de ler o texto, honrar vocês. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu queria muito poder honrar vocês e declarar que vocês são um presente de Deus para as nossas vidas. O que seria de nós homens sem vocês mulheres? Na verdade, todo homem ele é formado ao lado de uma grande mulher. Nenhum homem se torna homem de verdade enquanto não encontrar uma mulher de verdade para estar ao seu lado. É por isso que essas mulheres que estão aí fora tentam pegar os homens de vocês. Porque não querem ter o trabalho. Porque elas não são mulheres o suficiente para formar os seus.
Então tem que ir atrás de uma mulher que foi mulher para poder formar um homem. E tem uns bobos que caem nesse conto de fada ainda, mas Deus vai transformar esses indivíduos aí. Mais uma coisa eu quero falar com você nessa manhã. Seja honrada por aquilo que Deus depositou em você. Sinta-se agraciada pela unção do Espírito que Deus preservou para você. A capacidade de enxergar, a capacidade de perceber, uma visão espiritual aguçada e aberta. Eu quero declarar sobre a sua vida que o nível natural que Deus depositou para vocês de discernimento, Deus vai multiplicar de uma forma sobrenatural e vocês serão bem-aventuradas. Tudo que vocês fizerem vai prosperar. Tudo que vocês tocarem vai prosperar, vai dar vida, vai gerar vida. Eu quero te abençoar, mulher, e declarar sobre sua vida. Seja forte e corajosa, porque Deus é contigo. Nós homens podemos celebrar a vida dessas mulheres. Você pode aplaudir aí o mais forte que você puder. Você está recebendo aí um brindezinho da nossa igreja, tá? Você só senta depois que recebeu o mistério. Recebeu, pode sentar. Glória a Deus. É simples, mas é só para dizer que a gente lembrou de vocês, né? Porque o presente mesmo é o maridão que vai dar aí, aleluia. É? O jantar, o almoço, forte, hein? Pega aí. Tem almoço hoje. Eu ouvi Mocelinho, aleluia. O Mocelinho é mais para ele do que para ela, né? Glória. Seja abençoado em nome de Jesus. Dê essa pausa aqui na pregação, que a gente não podia deixar de ter esse momento para você que é mulher, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ir dizendo um glória a Deus aí, um aleluia aí, irmão? É forte. É forte. Meu Deus. Meu Deus. É muita mulher, gente. Ô, glória. É. Elas vão dominar o mundo. Vão. Se soltar essas mulheres no mundo aí, acabou os homens. Já esquece. Meu pai até. Nunca vi um trem fazer tanta coisa, né, boa ao mesmo tempo. Tudo que faz dá certo. Tudo que toca abençoa. Nunca vi, não. Deus tem uma graça específica aí. Forte. Glória a Deus. Eu sou feliz com a minha. Quem é casado aí diz amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Vamos lá. Falta ali as irmãs ali. Só vamos ler quando todo mundo receber a bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quem encontrou diz amém. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Repete comigo, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Você pode dizer um amém por essa palavra? Olhe para mim e me escute, porque eu tenho algo para o teu coração hoje. Eu acho extraordinário como a essência do Evangelho, ela nos é ensinada. E eu gosto quando eu olho para a Bíblia. Eu gosto muito de entender a Bíblia dentro de alguns padrões de estudo e de ensino. A hermenêutica nos ensina, o que é hermenêutica? É a arte de interpretar a Bíblia. Ela nos ensina um dos princípios de interpretação bíblicos, que é a lei da primeira menção. É que todas as vezes que uma primeira realidade é exposta na Bíblia, aquilo se torna um princípio. Aquilo se torna uma realidade espiritual a ser vivida. Então nós sabemos claramente que quando nós vamos ler algo acontecendo pela primeira vez, ali nós temos um princípio estabelecido. E aqui em Atos capítulo 2, o texto que lemos, nós estamos vendo a primeira pregação do Evangelho a partir de alguém que nasceu de novo. Repete comigo, primeira pregação do Evangelho de alguém que nasceu de novo. Então Pedro, quando ele se levanta para fazer esse discurso, o contexto é o contexto de Atos 2. Em João 20 você vai perceber o momento em que o Espírito desce sobre alguns.
Em Atos 2, o Espírito enche e vem sobre eles. E agora Deus, ele vai usar o apóstolo Pedro para se levantar, trazendo uma mensagem extraordinária. Uma mensagem cristocêntrica. Mensagens que hoje em dia as pessoas falam que não podem ser pregadas porque não são mensagens que convertem pessoas. Uma mensagem bíblica. Ele traz o livro de Joel. O que está acontecendo aqui é o que foi prometido por Joel. E o Cristo que vocês mataram, olha o discurso. O Cristo que vocês mataram disse que isso aconteceria. E hoje essa promessa se cumpre. Então Pedro, ele vem fazendo uma construção, pegando um texto do Velho Testamento, aplicando nessa nova realidade, mostrando a promessa que se cumpriu e falando para todos aqueles que perseguiram a Jesus, que tudo aquilo ali que aconteceu havia sido profetizado. Quando eu vejo Pedro falando isso, o contexto, e voltando um pouco mais para trás, é que eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E apareceu entre eles línguas repartidas como que de fogo. E cada um começava a falar essas línguas. E então a multidão, as nações que estavam em Jerusalém, correram para lá para saber o que estava acontecendo. E a impressão que o povo tinha era que eles estavam bêbados, mas bêbados que estavam falando cada um na sua própria língua, engrandecendo ao nome do Senhor. Então Deus, ele fez um movimento. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja estava se movimentando. Repete comigo, se movimentando. Eu não sei te dizer exatamente que tipo de movimento era, mas eu posso te garantir uma coisa. Era um tipo de movimento que quem via de longe falava, eles estão bêbados. Talvez eles estavam correndo, talvez eles estavam pulando, talvez eles estavam caindo, talvez eles estavam rodando, talvez eles estavam celebrando. E as pessoas estão olhando, mas espera aí, eles estão bêbados. Talvez eles não estavam conseguindo caminhar de uma forma muito natural. Por quê? Porque a presença do Espírito encheu a casa. E quando a presença do Espírito enche a casa, se movimentar se torna natural. É por isso que nós não podemos nos acostumar a ficarmos quietos demais em ambientes onde a presença de Deus está se movendo. Por quê? Aonde existe presença, há movimento. Repete comigo. Onde tem presença, tem movimento. Então, quando eu olho para o texto, eu percebo que o povo está se movendo. Mas nós, quando entramos num lugar como esse, nós queremos usar muletas, queremos dizer, não, eu não vou fazer assim porque meu amigo vai me ver, não, eu não vou pular porque vai que eu passe na frente da câmera e todo mundo está assistindo o culto e eu estou aqui sendo exposto na televisão, no YouTube, aonde seja onde for. Aleluia! E muitas vezes nós nos privamos de viver o que deveríamos viver. Muitas vezes nós nos anulamos de nos movimentar em alegria num culto como esse. Nos abandonamos dessa posição, tiramos dessa posição de poder correr, de poder pular, para dizer, gente, isso é desnecessário. Não é desnecessário, porque onde há a presença do Espírito, há movimento. Não é quando tu vai para o Maracanã ver o Flamengo jogar, não pula, não grita, tira a camisa e roda. Por que é que na igreja tem que ser comportado, chato? Porque nós criamos aqui um ambientezinho, não pode. Para que gritar, para que correr, para que pular? E para que falar? Eu sei que tem pessoas que são mais tranquilos, mas eu conheço gente tranquila que quando vê jogo do Vasco, chora. Aleluia. Tanto sofrimento, mas está lá firme. A gente aqui, nós tivemos o nosso discipulado de homens, voltamos essa semana, aleluia, foi maravilhoso. Um monte de vascaíno no discipulado, eu falei, gente, o que é que está acontecendo? E aí, um se levantou e falou, mas é isso que a Bíblia fala, é ser fiel ainda que tudo é errado. Falei, nunca vi um povo fiel, aleluia. Aí eu falei, o vascaíno está junto com a palavra, é forte. Mas você já percebeu que muitas coisas arrancam de nós expressões que nós deveríamos ter quando a unção vem sobre as nossas vidas? Você já reparou que a alegria que há no nosso rosto sempre há através de coisas externas, mas muitas vezes não externamos a alegria do ambiente quando o Espírito Santo está se movendo?
A igreja não foi criada, esse ajuntamento não foi criado ou estabelecido só para a gente ficar aqui olhando, recebendo a palavrinha, indo para casa e falar: a semana foi maravilhosa porque eu recebi uma palavra maravilhosa. Não, Deus quer que você interaja com a palavra que você recebeu. Deus quer que você receba a palavra que você recebeu. Deus quer que você se movimente diante dessa palavra. Se a palavra gerar uma euforia em você, grite. Se a palavra gerar euforia em você, pule. Se a palavra gerar euforia em você, corra. Se o Espírito Santo quiser que você caia no chão e role, role. Qual o problema? Nós precisamos voltar a aprender como esse povo vivia com Deus. A igreja primitiva não tinha pudor. A igreja primitiva não estava nem aí com o que as pessoas estavam falando. Estava lá todo mundo dizendo, estavam bêbados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. O que eu tenho a ver com a vida de quem está falando que eu estou bêbado, que é loucura, para que isso, para que aquilo outro? Irmão, quem está sendo cheio, quem está sendo tocado, quem está recebendo algo de Deus, sou eu. Então eu preciso me mover da forma correta. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então, quando você vê alguém aqui pulando, pastora Simone correndo, pastora Simone tem hora que está aqui na frente, depois está lá para trás, daqui a pouco só falta voar dentro da igreja, aleluia. E eu quero que toda igreja seja assim, em nome de Jesus. Uma igreja que não tenha medo de correr, uma igreja que não tenha medo de pular, uma igreja que não tenha medo de orar em línguas, uma igreja que não tenha medo de sair nos mistérios, pulando, rodando. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Porque nós não vamos viver um avivamento. Não vamos. Como que nós vamos viver no futuro aquilo que já estamos vivendo no presente? Deus já depositou dentro de você tudo o que você precisa. O Paracletos, o Espírito Santo, o ajudador, ele não veio para te fazer uma visita, ele veio para habitar dentro de você. E se ele habita dentro de você, você já tem tudo o que precisa para soltar muletas, para soltar condicionamentos mentais que colocaram em você, para soltar doutrinas que enraizaram no teu coração e que te travam na presença de Deus. Chegou a hora de jogar essas muletas para o alto e dizer: Deus, se o Senhor quer se mover, eu vou me mover na sua presença. Eu vou pular se tiver que pular, gritar se tiver que gritar, correr se tiver que gritar, que correr, porque eu não vou deixar mais de viver a plenitude do Evangelho de Deus. É esse o contexto que Pedro está pregando. É um avivamento que está acontecendo, um mistério está acontecendo, é um culto pentecostal, aleluia. Se tiver algum tradicional aqui, nada contra, já fui também. Aleluia. Tudo na paz. Deus também gosta dos quietinhos. Para não ficar condenando os irmãos. Não, tem de tudo. Inclusive, quando tem um momento especial no céu para os tradicionais. A Bíblia fala que haverá um momento em que haverá 30 minutos de silêncio no céu. Aí o que é que a teologia ensina? É que nesses 30 minutos é a entrada dos tradicionais, que não gostam do grito, que não gostam da confusão, só para eles se sentirem bem no momento. Depois, o movimento volta de novo. É anjo voando, é anjo cantando, é aquela confusão. Brincadeira, ô Jesus. É brincadeira. Que bom te ver sorrindo, aleluia. É porque tem gente que pode pegar essa brincadeira e falar: nunca mais volto lá. Povo insuportável. Tu já percebeu que os crentes estão ficando tudo chato? Nós que deveríamos ser a solução dessa nação, a gente está virando crente chato, insuportável. Arrumando confusão com todo mundo, querendo brigar com todo mundo. Os crentes que nunca lê um livro e acham que é perito no assunto. Povo insuportável, chato, seja feliz, vai viver o Evangelho, vai sorrir, vai se divertir, vai viver o que Deus tem para a tua vida, vai mergulhar em Deus, vai viver realidades sobrenaturais do Senhor. Deus quer te fazer romper, Deus quer te fazer ser feliz, Deus quer te fazer ser próspero, Deus quer que você cresça. É por isso que quando Pedro começa a pregar, olha a diferença do verdadeiro Evangelho. Quando eu li esse texto, eu fiquei desesperado, porque eu falei: Deus, onde que eu estou errando? Porque Pedro prega uma palavra dura, uma palavra bíblica, cristocêntrica, mas dura, o Cristo que vocês mataram. E então Pedro começa a construir essa mensagem. E quando Pedro termina a mensagem, o povo olha para Pedro e fala: nós acabamos de ler. O que nós faremos diante disso? O que eu vou fazer agora, diante de tudo isso que eu ouvi? Perceba que não foi Pedro que falou: a partir de agora que vocês ouviram essa palavra, façam isso, não. Foi o povo que recebeu a palavra, que viu a palavra entrar no seu coração.
e olhar para Pedro e dizer: e agora? Diante dessa palavra que eu recebi, o que eu preciso fazer? Qual que vai ser o meu posicionamento nessa realidade? O que nós faremos com essa pregação? E então, nós precisamos entender que se essa é a primeira pregação de um crente, a não ser Jesus, no novo nascimento, apontando para um povo, e o povo que está recebendo essa palavra está dizendo: o que eu faço? Então eu preciso entender que quando nós nos assentamos em um lugar como esse, quando nós estamos em um ambiente como esse, e Deus começa a ministrar, e Deus começa a falar, e Deus começa através da sua palavra a nos dar direções, a pergunta não é: Deus, e o que o Senhor vai fazer diante disso? Não! A pergunta não é: Deus, o que o Senhor vai fazer? A pergunta é: Deus, diante dessa palavra, o que eu tenho que fazer? Diante dessa palavra, o que eu vou fazer? Nós tivemos um exemplo claro aqui hoje. Eu estava no início, na introdução, falando sobre muletas espirituais, e seu Jorge pegou a muleta e jogou o quê? Reagiu a uma palavra. É isso que Deus espera da igreja. Deus não espera da igreja ouvir a palavra e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor vai fazer? O que Deus espera da igreja é: ouviu a palavra, se mova nela. A responsabilidade de se mover é nossa. A responsabilidade de assumir esse papel é nossa. A responsabilidade de acreditar na palavra é nossa. Então você ouviu, você entendeu? Então se move. Você ouviu, você entendeu? Então se move. O que Deus tem falado com você? O que as palavras que saem desse altar estão te encontrando e falando com você? Então ouve, entenda e se mova, porque essa palavra só vai ter vida na sua vida. Ela só vai trazer eficácia na sua vida a partir do momento em que você colocar ela em prática. E nós precisamos entender esse lugar, nós precisamos assumir essa realidade. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então, se a palavra está dizendo: eu vou viver, se a palavra está dizendo que você é curado, eu posso ler vários textos. Isaías 53, 4, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas feridas nós somos. Me explica uma coisa dessa. Por suas feridas nós não seremos, nós somos sarados. Fala assim comigo: eu sou sarado. Então deixa eu te explicar algo sobre Deus que talvez você não tenha entendido ainda. Algo sobre fé, sobre o evangelho que você ainda não tenha entendido. Esse texto que nós lemos está lá em Isaías, 600 anos antes de Cristo. Quanto tempo que eu falei? Presta atenção. Esse cara está na linha do tempo passado. Jesus está aqui. E nós estamos aqui. Quem está aqui comigo diz amém. A Bíblia vai dizer 600 anos antes, entre 600 e 700. Eu não lembro agora, mas é isso aí mesmo. Ali, Jesus está ali. Isaías está vivendo um tempo que Maria nem existia. E ele está falando assim, ó: Ele, Jesus, já levou as nossas enfermidades. Mas peraí. Como que alguém que está no passado fala do futuro como se fosse passado? Ele já levou. O que Isaías está falando é: ele, lá na frente, já levou no passado a minha enfermidade. Jesus nem tinha chegado, mas para Isaías já era uma realidade. Olha a visão. Então chega Isaías e profetiza e vem Jesus. Ele leva sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E diz: vocês agora são curados. Repete comigo: eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus. Agora olha que mais interessante. Agora Jesus determina isso como uma verdade sobre mim. E todos que se moveram em fé em algum momento receberam cura. Por quê?
Porque agora, essa realidade que é profetizada é uma realidade espiritual. E esse é o problema, que muitas vezes nós não entendemos como viver as coisas em Deus. Porque nós queremos tratar isso aqui, o evangelho, como algo da mente, como algo que se entende, como algo que se compreende. Só que aqui a mente não vai te curar. Entender o texto não vai te curar. Entender o que a Bíblia está falando não vai te curar. O que vai te curar? Fazer do texto uma verdade em você. Então, qual o problema? É que a Bíblia está dizendo que eu sou curado, mas eu olho para o meu corpo e vejo câncer. E agora? A palavra e a realidade. A Bíblia está dizendo que eu sou curado, mas eu olho para o meu corpo e vejo doenças. E agora? A Bíblia ou a realidade? O que vai definir isso? O nível da sua fé. Porque a Bíblia não é uma realidade temporal. A Bíblia é uma realidade atemporal. A Bíblia é uma realidade espiritual com princípios que estão na eternidade. Então vamos falar um pouco da eternidade. Meu Deus, eu estou sentindo muita graça de Deus aqui hoje. Se o irmão do teclado puder vir me ajudar hoje eu quero. A Bíblia está falando sobre realidades eternas. Realidades eternas são as realidades que estão no céu em Deus. E para a gente entender essas realidades que estão em Deus, nós precisamos ir lá para a Bíblia para discernir e encontrar o que a Bíblia fala. Então tá bom. A Bíblia fala que no céu não tem dor. A Bíblia fala que no céu não tem pranto. A Bíblia fala que no céu não tem enfermidade. A Bíblia fala que no céu não tem treva. A Bíblia fala que no céu não tem tristeza. Meu Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que no céu não tem isso, essas são realidades da eternidade. Então, eu preciso olhar para a Bíblia e entender uma coisa. Eu hoje, como cristão, vivo entre duas realidades. A natural e a espiritual. Qual é a realidade espiritual? A do céu. Qual é a realidade natural? A da terra. Então a única forma que eu tenho de pegar as coisas do céu e trazer para a terra é através da fé. É crendo que tudo que está na eternidade já está disponível para mim. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5, 17, que por causa do dom da justiça, Deus nos faria reinar em vida. Fala assim comigo, eu vou reinar em vida. Então Deus não tem vida abundante para você só depois da morte. Deus também tem uma vida abundante para você hoje, aqui e agora. É a mesma Bíblia que diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, domínios e poderes, porque estamos em Cristo. Então quando Deus olha para você que nasceu de novo, para você que é crente, para você que entregou sua vida a Jesus, Ele te vê não aqui na terra, Ele te vê já numa realidade de eternidade. Quando Deus olha para você, Deus te vê dentro da realidade da eternidade, não dentro dessa realidade natural. É por isso que quando Deus olha para você, Deus fala, curado. Porque na eternidade não tem doença, então Ele te vê como curado. Então, pastor, o que é que tem que mudar? A minha ótica e a minha mentalidade sobre o que Deus já falou a meu respeito. Porque se na eternidade já é uma realidade para mim, então por que eu não posso assumir essa realidade na terra? Porque às vezes eu não creio. Porque as muletas que me entregaram, me disseram que doença faz parte da vida. Porque na muleta que me entregaram, me ensinaram que sofrer faz parte da vida. Que na muleta que me entregaram, me disseram que viver pobreza, miséria, viver como se nada tivesse, faz parte da vida. Então pensar em ser curado é loucura. Deus é soberano, Ele cura se Ele quiser. Se eu pensar em ser próspero é loucura, porque Deus é soberano. Se Ele quiser que eu seja rico, Ele vai me fazer rico. Não, irmão, Deus, Ele quer que você seja, porque Ele disse que você é curado. Deus fala que Ele quer que você seja próspero, porque é a vontade dEle. A questão é, eu vou lá
largar essas muletas e assumir a palavra e me movimentar nela, ou eu vou continuar com muletas, vivendo aquém do que Deus tem para a minha vida? Essa é a questão. A igreja precisa voltar a assumir as realidades da eternidade. Nós, como igreja, precisamos voltar a acessar as realidades da eternidade. Então, se a Bíblia está dizendo, eu sou curado, então eu vou crer e vou me mover. Se a Bíblia fala que eu sou curado, eu vou me mover dessa realidade. Por quê? Não é o pastor Janderson que está falando, não é a pastora Raíssa que está falando, não foi um anjo que desceu aqui para falar, mas a palavra está falando. Se a Bíblia fala, eu acredito e me movo. Se a Bíblia fala que você é próspero, creia, se mova. Muda essa mentalidade. Ah, pastor, mas eu vim de um lugar muito humilde. Ah, não tem problema. Ser humilde não é problema. Eu só não aceito que você diga para mim que você é pobre. Pobre é o diabo. Porque ganhar um salário mínimo não te faz pobre. Você pode ser próspero com o salário mínimo. Você pode ser próspero com 10 salários mínimos. Mas você pode ser próspero ganhando 1 milhão por mês. Aleluia! Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, com dígito. Prosperidade tem a ver com uma posição em Deus. É que tudo que você tem para você e para abençoar pessoas. O próspero abençoa, o próspero ajuda, o próspero se torna uma fonte. Quem é próspero é fonte. Só que quando Deus entende que você se levantou nessa identidade, Ele vai entender que o pouco que Ele está te dando não é o suficiente para o teu propósito acontecer. Porque se eu creio que eu sou próspero, o pouco que eu tenho não é só meu, vai ser para todo mundo que precisar. Então Deus vai ver que você é uma fonte. Quanto mais você der, mais Deus vai derramar e Deus vai elevar o teu nível de prosperidade. Durante muitos anos condenamos ricos. No interior da Bahia eu já ouvi várias vezes dizendo que é mais fácil o camelo passar numa agulha de costura do que um rico entrar no reino dos céus. E a igreja foi programada para fazer um monte de gente que não queria ser rico, que ser rico é um problema. Ser rico é aquilo. Mas quando eu leio Paulo falando na carta de 2 Coríntios, capítulo número 9, eu vejo Deus dizendo através de Paulo, e eu vos enriquecerei em todas as coisas. Para quê? Porque o propósito de Deus em te dar, não é para você dizer que tem, é para que você seja uma fonte. Esse LED custa dinheiro. Essa cadeira que você está sentada custa dinheiro. Aquele ar-condicionado ali custa dinheiro. Esse som aqui, então, meu Deus, custou muito dinheiro. E se a nossa mentalidade fosse só essa, talvez nós não poderíamos ter nada disso. Aí você olha para mim como um crente e diz, e quem falou que a gente precisa disso tudo para ser igreja? Concordo. E por que você não está na igreja que não tem? Mas a gente quer ter argumento para tudo. Não precisa do LED, não precisa do som, não precisa da cadeira, do ar-condicionado, mas não vai para a igreja que não tem ar, não vai para a igreja que não tem um LED. Por quê? Porque é só um discurso mentiroso, um discurso idólatra, que tem destruído e anulado a tua prosperidade. Sabe por que nós temos tudo isso como igreja? Porque nós queremos que estar aqui seja confortável para você. Nós queremos que seja bom estar na igreja, não apenas pela unção, mas pela estrutura, pelo ambiente. Essa semana, os abençoados aqui abriram a caixa d'água e inundaram essa igreja toda, aqui sobre esse resquício. Uma confusão, e água para tudo que é lado, e a gente correu por causa do som, correu por causa do LED, uma loucura. E aí você fala, pastor, por que se preocupar com estrutura? Eu não me preocupo com estrutura, eu me preocupo com você. Eu quero que você esteja à vontade para vir aqui ouvir a palavra. Eu quero que você se sinta bem quando você sentar numa cadeira confortável para dizer, eu vou ouvir uma palavra hoje, o lugar é legal, é maneiro, é perto de casa. Não tem a ver. E Deus estaria no lugar sem essa estrutura? É óbvio, Deus não depende de estrutura para acontecer. Mas infelizmente tem pessoas que para ouvir vão ter que ter uma estrutura. Então nós precisamos começar a discernir essas coisas em Deus. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus.
Então, se Deus diz que você é próspero, creia e se mova nisso. Arranca essa mentalidade de miséria. Arranca isso do teu coração. Você não precisa ter muito dinheiro para ser próspero. Mas também não condene quem tem muito dinheiro. Eu ouvi um professor uma vez falar comigo. Eu já servi ao Senhor, sendo pobre e doente, e fui fiel a Ele. Mas é muito melhor servir ao Senhor, sendo rico e curado. Eu falei, rapaz, faz sentido. Pastor, o senhor agora está vindo pregar a mensagem daquela prosperidade louca? Pelo amor de Deus, eu estou lendo a Bíblia com você, gente. Estou falando sobre mentalidade. Eu não estou dizendo que ter pouco dinheiro é coisa de miserável, desgraçado. Não. Você é filho de Deus. Só que você é próspero. Não deixe Satanás destruir a tua prosperidade pelos dígitos que você tem na sua conta. Porque a tua prosperidade vai além de dinheiro. Vai além de dinheiro. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Se a Bíblia fala que você é alegre, creia e se mova. A alegria do Senhor é a tua força. Quando você está triste e assume essa posição de tristeza, você se torna fraco. Porque se a alegria é força, o oposto é verdade. Se a alegria te torna forte, tristeza te faz fraco. E é por isso que Satanás, ai meu Deus, eu vou falar. Satanás tem tocado em estruturas que mexem com você, para te deixar triste. Porque ele sabe que se ele atingir a tua alma, ao ponto de te entristecer, você vai estar fraco. E fraco você não vai conseguir caminhar. Fraco você não vai conseguir romper. Fraco você não vai conseguir viver o teu propósito. Então, se você está percebendo que existe uma influência ao redor de você para te deixar triste, repreenda isso agora em nome de Jesus. Porque a Bíblia não fala que você nasceu no céu, não tem tristeza. Assuma essa realidade, traga pela fé. Pastor, mas diante dos meus olhos, nada disso é uma verdade. Tudo ao meu redor está me falando, você tem que ser triste, tem que estar triste, olha o que está acontecendo. Mas nós não vivemos baseado naquilo que vemos, nós não vivemos baseado naquilo que sentimos, nós vivemos baseado naquilo que cremos. Então, se eu creio, eu sei que essa atual circunstância, esse momento não vai me definir. Eu vou sorrir, ainda que tudo esteja dando errado. Eu vou me alegrar, ainda que eu não tenha motivos para me alegrar. Eu vou celebrar, ainda que nada esteja acontecendo, porque eu não me movo por aquilo que vejo, não me movo por aquilo que eu sinto, me movo pela fé, eu creio. Bota um sorriso nesse rosto. Você quer ver o diabo ficar doido com a sua vida? É você tendo tudo para chorar, sorrir. Você quer ver o inferno se desesperar? É você tendo tudo para chorar e você está, ah, Deus bom, aleluia. Pastor, mas isso não é evangelho. É evangelho. A Bíblia fala que você não viverá momentos de alegria. A Bíblia fala que você é alegre, porque a alegria é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, não depende de circunstância, depende do Espírito que habita em você. Quem tem o Espírito Santo habitando aí dentro, diga glória a Deus. Então você é alegre, aleluia. Aleluia. Quando os boletins chegar, que você fala assim para o pai, Deus, a conta não fecha, celebra, aleluia. E toma juízo para gastar menos no outro mês. Muitas vezes nos desesperamos com pouco. Perdemos a nossa casa por pouco. As coisas que acontecem ao nosso redor estouram aonde nós vivemos. Porque nós não sabemos ser felizes quando as circunstâncias são contrárias. Mas o que eu estou falando? A palavra está vindo, o que eu vou fazer? O que você vai fazer com essa palavra que eu estou te liberando hoje? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Se eu sou próspero, vou andar como próspero. A partir de hoje, ande com um dinheiro no bolso. Nem que seja 10 reais do que sobrar, você vai andar com 10 reais. Nem que você dê R$1 para cada pessoa, mas você fala assim, eu vou abençoar pessoas hoje. Lá em casa eu ensinei isso para as crianças. A gente para no sinal e fala, filho, a Bíblia nos ensina sobre dízimos,
A Bíblia nos ensina sobre ofertas. A Bíblia nos ensina também sobre esmolas. E eu falei assim um dia com o Miguel e o Manu, e com a Raifa, nós aprendemos isso, e eu falei, isso é forte. A Bíblia fala que a única coisa que Deus se sente em dívida com o homem é quando o homem esmola. Depois eu vou ler isso com calma com você, que não vai dar tempo por causa da minha pregação. Eu já deveria ter acabado, mas... Aleluia. A Bíblia fala que quando eu dou esmola, Deus olha para você e fala, ajudou o necessitado, então eu também vou ter que te ajudar. É o único texto que nós podemos usar nesse contexto. Então o que é que eu falo com o Miguel e Manu? Toma aqui, ó. Vou deixar sempre aqui no carro. Quando vocês quiserem ofertar, esmolar, ver alguém que está precisando, você dá. E se eles te derem a balinha, fala, não precisa. Ah, pastor, mas você não sabe o que eles vão fazer. Eu não estou fazendo por eles, eu estou fazendo, não estou fazendo pelo que eles farão. Eu estou fazendo por misericórdia, eu estou fazendo porque Deus habita dentro de mim e tem me dado o suficiente para isso. Eu me lembro de um dia, eu estava com a Raíssa ali no açaí, e uma família, olha que doideira. Uma família estava assim me pedindo uma ajuda para fazer compra. E aí eu falei, não, desculpa, eu não tenho. E aí eu fui voltando para o carro e falei assim, rapaz, eu tenho. Eu menti. Ó Deus achando os 10 agora, ó. É mais nobre falar, não vou dar, do que falar não tenho e ser mentira. Porque o diabo ouve, tá? E aí eu falei assim, sabe de uma? Eu falei assim, pessoal, espera aí. Fui no carro, peguei minha carteira e falei assim, amor, eu quero dar uma ajuda ali para aquela família. Aí eu perguntei assim, vê aí se tem uma nota de 10 reais, de 20. Aí ela abriu assim e falou, por que você vai dar a pior nota que você tem? Falei, verdade. Se a gente pode, então eu vou dar a melhor nota que eu tenho. Qual é a melhor que tem aí? Era de 50. Falei, me dá. Peguei 50. Chamei a família. E entreguei. Falei assim, ó, toma aqui, que Deus abençoe vocês. Orei por eles, abençoe eles. E dei a semente ali. Entrei no carro. A Raíssa tinha um compromisso. Eu fui para o aniversário do Rodrigo, que foi ali no nordestino, ali que a gente come carne do sol. Aleluia. Oh, meu Deus. Lembro de tudo. Sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa, eu tinha acabado de ofertar 50 reais. Uma pessoa me liga e fala assim, pastor, confere aí para mim, por favor, a sua conta. Eu falei, conta de quê? Na sua conta. O cara foi e mandou o print. Pá! 5 mil reais. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não sei, Deus mandou te dar aqui agora. Se Deus mandou dar agora, o que moveu Deus para fazer essa oferta na minha vida? Porque Deus poderia estar falando com ele há um tempo, mas ele falou, Deus falou comigo, por que agora? Porque foi na hora em que eu fiz o que eu tinha que fazer, Deus olhou do céu e falou, se ele está pronto para dar, então está pronto para receber, então vai lá e libera. Eu fico imaginando o que Deus não fez com o amado dos 5 mil, aleluia. É forte. Aleluia. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. Na minha casa, Manuela, ela é empresária, né? Vocês veem depois do culto, só Jesus. Todo domingo, mãe, vou dar meu dízimo. Ela está aqui no altar. Quando ela não tem dízimo para dar, ela fala, eu quero ofertar. Porque nós entendemos que semear faz parte de uma realidade que nós somos. Eu sou próspero, me movo dessa forma e ponto final. O próspero não tem medo de dar, o próspero não tem medo de abençoar, o próspero não tem medo de se mover. Quem está aqui comigo diz amém. Então se você crê nisso, começa a se mover. Começa a se mover. E você vai ver se Deus não vai elevar o teu nível. Porque se eu sou, eu creio, me movo. Se eu sou feliz, eu creio e me movo. Se eu sou liberto, eu creio e me movo. Sou liberto. Cristo me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que eu vou andar com a cabeça baixa?
Por que eu vou andar lembrando dos meus pecados do passado? Por que eu vou andar como culpado? Não, eu já fui perdoado. Eu já fui liberto. Se verdadeiramente o Filho vos libertou, então verdadeiramente vocês são livres. Eu sou livre. Você pode falar comigo, eu sou livre. Então creia e se mova nisso. Creia e se mova nessa liberdade. Creia e se mova debaixo dessa verdade. Solte suas muletas e comece a correr dentro daquilo que Deus já falou sobre você. Deus espera um posicionamento da igreja. Deus espera que você se levante e que você se mova. Recebeu a palavra? Se mova. Deus falou para ofertar? Oferte. Deus falou para dar? Dê. Deus falou para perdoar? Perdoe. Deus falou para amar? Ame. Deus falou para abraçar? Abrace. Deus está mandando se mova. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim com ele: solte as muletas e se mova. Solte as muletas e se mova, meu irmão. Por quê? Porque eu sei que às vezes é muito mais fácil continuar no lugar da dependência, da dor, e se pendurar nesse lugar. Eu não vou perdoar porque eu estou machucado, muleta. Eu não vou fazer porque eu estou ferido, muleta. Eu não vou fazer porque eu não sou bom, muleta. Deus está falando, arranca tudo isso daí. Tira tudo isso. Você é o que eu digo a seu respeito. Você é o que a Bíblia fala a seu respeito. Só que assumir essa postura de fé requer posicionamento. E tem muita gente que prefere ficar do jeito que está, do que assumir a responsabilidade de perguntar: Deus, e agora? O que eu faço com essa palavra? Se Deus pudesse falar algo com você nessa manhã, o que Deus estaria dizendo é: o que você vai fazer com essa palavra que eu estou te falando hoje? Qual que é o momento que você está vivendo? Pegue a palavra, se mova nela. Assuma a verdade da palavra e se mova nela. Olha o que Paulo fala, Atos capítulo 14. Meu Deus, não vai dar para pregar tudo, felizmente. Vamos lá, Atos 14, versículo 8, abra comigo. Atos 14, versículo 8. A Bíblia fala: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Fala comigo, ele jamais pôde andar. Esse homem, olha o detalhe do texto, ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado. Olha só, esse homem paralítico, que nunca tinha andado, durante a pregação, repete comigo, durante a pregação. Não, eu vou pregar do lado de cá, que os irmãos aqui já estão querendo ir embora. Ok, fala aqui comigo, durante a pregação, fala comigo, durante a pregação. Forte. Durante a pregação, irmão, ninguém parou o culto para falar: você vai ser curado. Ninguém parou o culto para estender as mãos e falar: orarei por cura. Pastor, tem problema fazer isso? É lógico que não. Mas o que eu estou te falando é o que Deus quer fazer na nossa vida, nesse lugar. Deus está dizendo que durante a pregação, alguém que era paralítico, que nunca soube como andar. Eu não sei qual é a tua deficiência, qual é a tua fraqueza. Talvez você seja alguém que nunca viveu feliz. Alguém que nunca viveu em paz. Alguém que nunca viveu em saúde. Então o que Deus está falando? Durante a pregação, essa pessoa que nunca soube como, aleluia, ouviu a palavra, desenvolveu fé para que a sua vida fosse transformada. Agora olha aqui o detalhe do texto. Tinha fé, tinha palavra. Só que se Paulo não fala, nada acontece. Por quê? Olha o que o texto vai dizer. E disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Agora presta atenção. Esse homem não teve a reação do povo de Atos. O povo de Atos falou: a palavra veio, o que eu faço?
O que esse homem deveria viver? Tinha fé. A palavra gerou fé. Ele acreditava que poderia ser curado. Só faltou nele a atitude de dizer, vou me levantar. Faltou nele a atitude de dizer, vou ficar de pé. Porque estamos tão acostumados com a limitação, que quando a palavra chega, a gente ainda depende que o pastor fale, levante-se, seja curado. Mas não, se a palavra entrou no teu coração, não espere eu falar, se levante você. Se a palavra entrou no seu coração, não espera sair do altar um decreto. Se mova você. Se a Bíblia fala que você é curado e que você não podia andar, então salte de alegria, porque você não precisa de uma ordem, você já tem a palavra. Se a Bíblia diz que você é curado, então você é. Nós precisamos assumir esse lugar. A palavra vai vir, a fé vai ser desenvolvida e eu vou me mover nela. Deus quer uma igreja que reaja à sua palavra. Deus quer ver uma igreja desses últimos dias que vai ouvir a palavra e vai se mover nela. A Bíblia fala, é em Cristo que eu vivo, é em Cristo que eu existo e é em Cristo que eu me movo. Fala comigo assim, eu vivo, existo e me movo em Cristo. Aleluia. Então nós precisamos estar nesse lugar. Eu acredito. Então eu vou colocar isso em prática. Porque o diabo não vai governar a minha vida. O diabo não vai me atingir. O diabo ele não vai te atingir, ele não vai te aprisionar. Você é livre, aleluia. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 22 a seguir. A Bíblia vai dizer assim, tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Enganando-vos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia não fala que você será bem-aventurado em algumas coisas, é em tudo que você fizer. Você vai ser bem-aventurado se você abraçar a palavra e se mover nela. Você vai ser bem-aventurado se você segurar a palavra e se mover nela. Você vai ser bem-aventurado, a tua empresa vai ser bem-aventurada, teu casamento vai ser bem-aventurado. As realidades que você vive serão bem-aventuradas. Basta você abraçar a palavra e se mover nela. E eu vou terminar minha mensagem te falando uma coisa. Para que tudo isso seja uma verdade. Para que você consiga viver a excelência de tudo aquilo que Deus está falando para você. Para você viver hoje a excelência dessa realidade, de assumir a palavra e viver. Tudo começa com a sua morte, você tem que morrer. Você tem que morrer. Porque se você não morrer, nada vai dar certo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você tem que morrer. É. Eu vi uns casais ali falando ali, esquisito, hein? Calma aí que eu vou explicar o que é morrer, tá, irmã? Calma. Eu vi que falou até com gosto. Ou a visão espiritual está bem aberta, né? Ô, glória. Eu até vim pro outro lado para andar ruim. Brincadeira. Olhe para mim. Quantos me dão mais 5 minutos para eu terminar essa mensagem? Levante a mão. 5, 10, 15, 20. Tá bom. 20 é o suficiente. Nós temos que morrer. O evangelho de Cristo, ele poderia ser bem sucedido na vida dele. Enquanto Jesus andava, pessoas eram curadas. Enquanto Jesus viveu, pessoas eram libertas. Enquanto Jesus andava por sobre a terra, as pessoas eram impactadas. Reconheceram ele dizendo, hosana nas alturas.
Só que a vida não era o suficiente, porque o poder estava na morte. Só que a Bíblia fala que ele é o primogênito dos mortos, ou seja, ele é o primeiro dos que vão morrer. Porque todos nós devemos morrer com ele. Todos nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. Morrer é consequência de quem quer viver tudo isso aqui. Mas eu gosto da ideia de morte que o escritor de Hebreus nos ensina, lá no capítulo 4, versículo 12, quando ele fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir juntas e medulas, espírito e alma, e ela penetra até o fundo, para poder causar toda essa separação. Só que o contexto que o escritor de Hebreus está falando sobre a espada, que divide alma, espírito, juntas e medulas, é um contexto de sacrifício. Porque logo depois ele vai falar sobre Jesus como um sacerdote, e um sacrifício sendo feito. Então é um contexto sacerdotal. E dentro do contexto sacerdotal, a Bíblia diz que quando os animais eram entregues ao sacerdote, ele tinha uma faca afiada, como se fosse uma espada. E essa faca, quando ele rasgava o animal ao meio, ele dividia as juntas e medulas daquele animal, causando separação, porque aquele animal estava no altar. Me pergunte, qual altar? Com mais ânimo, qual altar? O altar do sacrifício. O que era o altar do sacrifício? Era o lugar que o animal tinha que estar para que a espada pudesse dividir. A espada só divide quem decidiu deitar no altar e morrer. Eu vou falar de novo. A espada da palavra só rasga, divide e coloca tudo no seu devido lugar quem decidiu. Agora já não sou eu quem vive. Agora já não sou eu quem vive. O propósito do evangelho é que você morra. Porque enquanto você estiver no controle, Deus não assume o controle. Enquanto a sua mente governar, Deus não assume o controle. Enquanto as suas vontades governarem, Deus não assume o controle. Enquanto o meu eu não estabelecer governo, você não vai ver Deus assumir o controle da sua vida. É por isso que para que a espada venha e te leve para o nível espiritual, é necessário que primeiro você deite no altar e fale: Jesus, eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero morrer para os meus achismos. Eu quero morrer para as minhas vontades. E eu quero viver a partir de hoje o teu propósito. Eu quero viver a partir de hoje o que o Senhor tem para a minha vida. Irmão, vai por mim. Muito melhor é viver o propósito de Deus. É porque é lá que está a tua prosperidade. É lá que está a tua cura. É lá que está a tua alegria. Tudo pode estar dando ruim ao teu redor, mas você está no lugar certo. Tudo pode estar te dando informações, mas você está vivendo o correto. Você está vivendo o que Deus tem para a sua vida. Então o propósito de Deus é: você quer subir nesse nível espiritual, de ver coisas sobrenaturais acontecerem. Então vamos acreditar na palavra, vamos nos mover nela, mas vamos deitar no altar e vamos permitir que o nosso eu seja sacrificado. Vamos permitir que a nossa vontade seja morta e anulada, porque não viveremos mais baseado no que pensamos. Não viveremos mais baseado nas nossas vontades. Nós viveremos baseado no propósito e na palavra de Deus para as nossas vidas. Quem aqui nessa manhã está disposto a morrer, mas está disposto a viver? Porque não é uma morte que te anula para sempre, é uma morte que vai te dar o poder e a capacidade de viver ressurreição. E quando você ressuscitar, quando você se levantar, você se levantará como um novo homem, como uma nova mulher, habilitada, capacitada para viver o seu propósito. Deus está elevando o nosso nível e nos fazendo entender: nós vamos cumprir o nosso propósito, ainda que isso valha
Riando a baixo, pode ficar de pé toda a igreja. Naradaia sorabacarabas. Darababababaya so. Aleluia! Aleluia! Quantos acreditam no que eu acabei de pregar? Digam glória a Deus. Então se mova. Se mova na palavra que você recebeu. Se mova na realidade que você recebeu. Se você tem que morrer, morra hoje, agora, ora! Vai para o altar e fala: Deus, até aqui eu tentei do meu jeito, agora é contigo. Vai para o altar e diz: Deus, as minhas vontades me governaram até aqui. A partir de agora eu quero que a tua vontade assuma o controle. Para a espada entrar e dividir e discernir e colocar cada coisa no seu devido lugar, alguém tem que estar disposto a ir ao altar e dizer: eu morro para que o Senhor viva em mim. E quando esse viver acontecer, se prepare para viver milagres extraordinários na sua vida. Deus fará coisas extraordinárias, porque Deus hoje está jogando todas as suas muletas fora. Deus hoje está jogando todas as suas muletas fora. E a partir de hoje você vai viver algo extraordinário no Senhor. Eu não quero demorar muito. Eu já quero saber quem nessa manhã está disposto a viver uma nova realidade em Deus. Quem nessa manhã está disposto a pegar essa palavra e dizer: eu vou viver um tempo extraordinário. Se tem alguém, corre para cá que eu quero orar por você. Cadê? Faça esse jogo. Se você está aqui e você entende que essa palavra foi para você, eu preciso orar por você. Deus, sou eu preciso fazer disso a minha realidade. Eu preciso viver uma nova história, eu preciso recomeçar. Eu preciso permitir que o Senhor entre, que o Senhor mude, que o Senhor faça. Cadê você? Eu sei que tem mais pessoas para vir aqui na frente. Eu sei que tem mais pessoas para vir aqui, eu estou te esperando. Existem pessoas que precisam ver aqui. O novo tempo de Deus está surgindo sobre a sua vida. Mas hoje esteja disposto a colocar suas vontades, a colocar os seus desejos, a colocar os seus anseios aqui. E comece a assumir as realidades do céu sobre a sua vida. Comece a assumir as realidades da palavra sobre a sua vida. Eu sei que tem mais pessoas. Eu sei que tem mais pessoas dispostas a vir. Vem. Eu vou te dar mais um tempo. Nós vamos cantar, nós vamos declarar. Declare!